grande alegria que estamos aqui para darmos continuidade ao estudo das cartas de nosso santo fundador, Santo Antônio Maria Zaccaria. Sou irmã Joana d'Arc, da Congregação das Angélicas de São Paulo, responsável pela formação das noviças. Estão aqui as noviças Eduarda, Márcia, Alessandra e Jaira, que irão nos ajudar a refletir a 9ª carta. Essa carta foi escrita a Paula Antônia Negri, a qual nos exorta a trilharmos o caminho da santidade, buscando ser um sinal vivo do Cristo crucificado no dia a dia, através de uma conduta simples, sincera e coerente. Deixo agora a palavra às noviças. Essa 9ª carta é uma carta de testamento de nosso fundador, Santo Antônio Maria Zaccaria. Ele faleceu um pouco menos antes de completar o mês que ele escreveu. Ela foi escrita em Guastalla para Paula Antônia Negri, uma das primeiras angélicas, e para as irmãs de sua comunidade. Foi escrita no dia 10 de junho de 1539, um dia antes da festa de São Barnabé. São Barnabé era companheiro do apóstolo São Paulo. Foi este quem levou e apresentou São Paulo aos apóstolos e disse-lhes que ele havia visto o Senhor no caminho e que havia falado com ele, e como ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Esta carta foi escrita no intuito de orientar a comunidade que estava passando por algumas dificuldades na vida espiritual das mesmas. São Paulo é o nosso patrono, né? Santo Antônio Maria escolheu ele como patrono das Irmãs Angélicas de São Paulo, né? São Barnabé, como a Márcia já disse, é o seu companheiro. Então, Santo Antônio Maria escolheu os dois para usar como exemplo nesta carta, né? Levando em consideração o que estava acontecendo com Paulo Antônio. Ele usou o exemplo dos dois quando São Barnabé, né, apresentou Paulo diante da comunidade cristã, que temia o que Paulo era antes, que era o Saulo. Né? Saulo, Santo Antônio Maria diz que interpreta como o nosso homem velho, né? O nosso lado negativo, os nossos defeitos, as nossas limitações, que nós ainda não trabalhamos. Então, Santo Antônio Maria vai usar a imagem de Saulo para definir as nossas dificuldades. E aí ele vem dando exemplos, né, práticos e tão simples que às vezes nós não percebemos, mas que afetam a nossa espiritualidade, afetam a nossa fé, né, o nosso combate, a tibieza e o nosso fervor. E aí ele vem dizer que as pessoas têm atitudes de sempre quererem ser bem servida, de nunca estarem satisfeitas, de nunca falar alguma palavra boa a outra pessoa, de não ter estima por ninguém. E ele vai dando outras coisas do dia a dia, como nunca estar realmente presente nas suas orações, ou quando ele fala que as pessoas sempre estão muito ocupadas com outras coisas de fora, mas não estão ocupadas com as coisas necessárias dentro de uma comunidade. Né? Nós podemos trazer para a nossa vida esse salmo, quando nós vamos a uma missa ou nosso grupo de jovem, mas não participamos verdadeiramente da oração, porque estamos muito preocupados com o que vai acontecer depois do encontro que nós marcamos com alguém, ou se nós vamos nos encontrar com algum familiar, com algum outro amigo que não participa do grupo, ou simplesmente quando vamos para a igreja e nos preocupamos muito mais com o que vai haver depois, ou com as pessoas que passam à nossa volta e olham para como nós estamos. Né? Então é uma espiritualidade, às vezes, e sem perceber, fingida. E nós precisamos mudar isso. O Santo Antônio Maria vem dizer esses defeitos que às vezes passam despercebidos na nossa vida. E ele vem dizendo que mesmo quando nós achamos que nós vencemos aquela tentação e aquele defeito, nós precisamos tentar reavivá-la. Não para vivê-la novamente, mas para ver até onde ela está controlada e poder trabalhar sempre mais em cima dela. E só aí nós poderemos ser exemplo para outras pessoas, salvando não somente a nossa alma, mas a alma de outras pessoas. E também ele vem dizer que, quando ele fala que essas pessoas nunca estão satisfeitas, eles querem dizer que essas pessoas sempre criam muitas fantasias e muitos ideais que não são verdadeiros.
que o nosso único ideal, o nosso único objetivo deve ser o Cristo crucificado, o nosso amor deve estar centrado nele. Então, quando nós desviamos a nossa atenção dele, nós sempre nos frustraremos. Então, ele vem dizer que essas pessoas sempre estarão frustradas porque olham para si mesmas. E quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos apenas miséria. Porém, nós temos que ter olhos de fé e acreditar que Deus nos ama apesar de tudo, né? E ter fé que um dia nós podemos melhorar, que nós podemos crescer. E Ele deseja, não necessita, mas deseja que um dia nós estejamos com Ele no paraíso, adorando e o amando. E tendo mesmo essa figura de São Barnabé, ele vai trazer justamente algumas palavras de São Barnabé que fala justamente assim: Pois fiquem sabendo que a este ou a esta que parecem ter estes defeitos, o Cristo apareceu. Santo Antônio Maria vem trazer justamente essa palavra para poder colocar e simplificar o que ele quer dizer para as suas filhas sobre, né, as dificuldades que estão tendo na sua comunidade. E aí ele fala justamente para que elas possam observar mais os detalhes daquilo que está acontecendo. Ou seja, Paulo Antônio Neves estava vivendo um momento difícil da vida em relação à comunidade, mas ela se colocava, né, como sempre, com esforço e sempre animada para buscar essa santidade, para buscar estar sempre diante de Deus e do próximo. E Santa Antônia Maria vem falando, dando exemplo dela, mostrando para a comunidade o quanto ela traz esse testemunho verdadeiro de santidade, de busca da santidade, né? De uma santidade que transborda por aquilo que ela tem de mais íntimo com o Senhor. E Santa Antônia Maria vem citar coisas muito simples e muito belas da nossa irmã. E é muito interessante saber, e algo que me chamou muita atenção, foi quando ele disse que Paulo Antônio Negri nunca ia deitar, nunca terminava o seu dia sem deixar uma palavra boa, sem ajudar uma irmã, ou até mesmo praticar a caridade, né? Podemos dizer assim melhor. E aí uma outra coisa que me fez pensar muito também dentro da nossa espiritualidade foi quando ele diz que Paulo Antônio Negri sempre ao falar, ou até mesmo ao procurar ajudar alguma irmã, até mesmo repreendendo suas faltas, elas nunca deixavam aquela pessoa reprimida, ou seja, ela sempre deixava um fervor dentro daquelas pessoas. Ela trazia esse fervor que é do nosso carisma. E isso, quando a gente para pensar e ver, Santo Antônio Maria, quando ele coloca isso, ele coloca com um objetivo de